Pai, em nome de Jesus. Queremos entregar a tua filha, a tua serva, irmã Cristiane, nas mãos do Senhor. É ela que vai ditar, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a palavra que vai ser escrita nesta noite. E com certeza, meu Deus e meu Pai, vai chegar em cada coração essa mensagem, que vai ser escrita pelo teu dedo, pela manifestação do teu poder. Então ministra o coração dela, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, que estão também do outro lado, né, da tela. E eu quero louvar a Deus, né, pela oportunidade, por essa oportunidade que Ele nos dá. Nós precisamos louvar a Deus e agradecer por cada momento que nós temos vivido, por cada oportunidade que Ele nos dá. E o tema que o pastor tem falado é esse, o anterior. O dele, né, que ele vai continuar depois. Escreva uma nova história na sua vida. E não vai deixar de ser falado aqui, porque quando Jesus escreve, quando Deus escreve uma nova história na nossa vida, tudo muda. A nossa caminhada é diferente. Então, cada um de nós, né, todos os dias, Deus tem permitido que a gente escreva uma história diferente. Né? E quando nós permitimos estar nessa posição, né, de deixar Deus usar a nossa vida, né, de escrever conosco a nossa história, então tudo muda. A caminhada muda, a jornada muda, né, a nossa história muda. E Deus quis assim, né, que eu estivesse aqui, é uma reflexão, né? E quando quando nós permitimos, Deus está sempre falando conosco. E esse livro aqui, justamente tem um título, né, é livro de devocional, que vai falar sobre a jornada. E dentro de algumas meditações aqui, Deus falou comigo, e essa jornada, né? E a pergunta que eu começo nessa noite fazendo a seguinte, né, questionamento para cada um de nós: como tem sido a sua jornada? Como você tem andado no caminho? Aqui o pastor já falou sobre o caminho, e como é que você tem andado nesse caminho? Quem é que está te guiando? Quem é que está te, né, moldando? Quem é que está te conduzindo? Quem está conduzindo os seus passos? E só o título ali, pode colocar ali, Vanessa. Não perca Jesus de vista. Não esqueça dessa frase, não perca. Não perca Jesus de vista. E nós vamos ler lá em Lucas, do 22 ao 23. Lucas 13, 22 ao 24. É uma passagem muito conhecida sobre a porta estreita, e diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando a gente começa essa passagem, vai dizer que Jesus ele estava percorrendo um caminho, uma jornada, até Jerusalém. Né, e pelas cidades e povoados, e ele estava ensinando, né, todo aquele povo, por onde ele passava, ele deixava os seus ensinamentos, e eles continuavam, né, caminhando rumo ao lugar que ele, né, tinha um destino para ir, mas ele estava ensinando. E eu fiquei pensando, quando a gente pensa em ensinamento, a gente só pode ensinar aquilo que a gente aprende, não é isso? Por isso que a gente vai para a escola, por isso que a gente ouve, às vezes, uma pessoa com mais experiência, e a pessoa vai nos ensinando e a gente vai aprendendo. E a partir daí a gente vai ensinando outras pessoas. E com certeza ali Jesus ensinava aquilo que o Pai colocava no seu coração para que deixasse a sua mensagem por onde ele passasse. Né? E naquela caminhada, Jesus ele percorria aquele caminho, mas ele, em nenhum momento, né, aqui não vai falar que ele parou, ele continuou, ele estava ensinando e caminhando, ele estava indo para o destino dele. E era um destino, ele sabia qual era a rota, ele estava indo para Jerusalém. E nós, como servos do Senhor, como aquele que conhece a palavra, que já ouviu a palavra, a gente sabe que existe um caminho para a gente chegar em algum lugar, que é
né, a tão almejada salvação é estar com Jesus para sempre. E a gente precisa continuar nesse caminho. A gente não pode parar. A gente precisa estar o quê? Aprendendo com quem? Com aquele que está no caminho, que a gente diz que é o nosso Senhor. E aí, no versículo 23, ele vai dizer, uma pessoa pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Né? E ele vai responder, no 24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, ele vai falar sobre esforço, sobre luta. A gente não consegue nada se a gente não lutar. Não adianta. Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente acha que merece até aquilo, mas a gente não lutou, a gente não se esforçou para tal coisa. E é muito bom quando a gente se esforça, quando a gente luta e consegue chegar. Né? Quando a gente tem um objetivo, um sonho, não é fácil. Às vezes a gente tem alguma coisa para... Né? Às vezes é uma conquista, seja... Né, vamos pensar numa casa, às vezes a gente... eu quero uma... Mas e aí? A gente fez alguma coisa? A gente está fazendo, a gente está se esforçando, a gente está lutando. E assim é rumo à nossa casa celestial. A gente precisa se esforçar. Não adianta a gente... eu estou vendo Jesus, eu amo Jesus, mas eu não estou seguindo, não estou indo né, naquela caminhada com Ele. E aí, às vezes, a gente... Quando ele vai falar aqui, porque vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A gente imagina alguém batendo numa porta, né, tentando entrar, batendo, aquela porta não abre. Já viu quando a gente vai na casa de alguém, a gente sabe até que a pessoa está, mas a pessoa não está longe, não consegue escutar, a gente insiste e às vezes a gente desiste. Né, insiste um pouco, fala assim, não, acho que não ouviu, e não insiste, e às vezes a gente volta, mas é muito ruim, né? Quando a gente chega num lugar, bate, e tem que voltar. A gente deu uma viagem perdida. E eu estava pensando, quando a gente está seguindo a Jesus, muitas vezes, a gente está bem pertinho de seguir a caminhada, de chegar naquele momento em que Jesus vai nos conduzir, vai nos mostrar quais os passos que a gente tem que dar, e a gente faz o quê? A gente volta, a gente retrocede. E, às vezes, muitos paralisam. Então, ele vai falar aqui, que muitos tentarão. Então, muitos estão tentando. Mas nem todos vão conseguir chegar. Então, que a gente pense nisso. Será que a gente está bem pertinho, né? E às vezes a gente volta de novo e depois segue de novo? Não, com Jesus a gente precisa continuar. Por que acontece isso? Por que a gente não consegue muitas vezes caminhar? Por que muitos não conseguem seguir na caminhada passo a passo com Jesus? Porque a gente tem percebido, não só agora, e muito mais agora, que existem muitas coisas que nos distraem. Muitas coisas que, às vezes, a gente tem um objetivo, tem alguma coisa para fazer, e quando a gente percebe, a gente já se distraiu e já perdeu o foco daquilo que a gente estava fazendo. É a mesma coisa, as mulheres aqui estão fazendo a comida, né, e se distraem um pouquinho, aí quando vai ver, já queimou tudo, queimou o alho. Eu sou... Né, aquela cozinheira que eu tenho que ficar pertinho das panelas, porque senão eu me distraio e queimo todos os temperos. Então, muitas coisas nos distraem e às vezes a gente não percebe, a gente vai perdendo coisas. Né? Às vezes a gente está fazendo uma comida bem gostosa e de repente perdeu tudo. Por quê? Porque a gente se distraiu. E na vida são várias situações que podem nos distrair. Né? Às vezes é alguma coisa que está nos prendendo, às vezes a gente olha para o lado e não consegue seguir na caminhada com Jesus. Alguma coisa está no desânimo, às vezes é algo que pode estar também nos distraindo. Hoje, a tecnologia é uma bênção para essa situação que a gente está vivendo, mas a gente tem que ter muito cuidado ainda, porque ela pode ser uma grande distração para a nossa vida espiritual, para que a gente saia do foco de Jesus. Então, a gente tem que olhar, pedir a Deus, Senhor, o que está me distraindo? O que está me tirando do foco? Então, que a gente possa pensar nisso, né? Porque muitos estão tentando, muitos tentaram entrar, mas não vão conseguir. Então, que a gente possa pensar nisso e não permitir que as coisas desse mundo venham nos distrair. E tantas outras coisas que a gente que você possa estar pensando aí dentro, né, da sua mente, que pode estar distraindo você da caminhada com Jesus. Então, o que a gente faz, né, para não perder
Jesus de vista. É simples. O pastor já pregou aqui sobre um Cristo simples, né, para uma igreja simples. É simples, só que muitas vezes a gente complica. Né? Jesus é simples. O que ele fala lá em... Pedi para a Vanessa colocar em João 14, 15. Então, o que a gente precisa fazer para não perder Jesus de vista? Ele vai dizer, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É simples. Se a gente diz que ama a Jesus, a gente, né, vai querer o quê? Fazer aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele deixou como regra para a gente, e ele sempre vai querer o melhor, porque a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente tem dificuldade de obedecer. E quando a gente obedece, a gente recebe as bênçãos. Né? E quando a gente desobedece, as consequências vêm. Então a gente precisa entender que quando a gente ama o Senhor, a gente tem que demonstrar esse amor. E como é que a gente demonstra? É obedecendo aquilo que ele deixou para nossas vidas. Às vezes é difícil obedecer, porque às vezes a gente quer fazer aquilo, né, que a gente acha que é certo, que acha que é bom, mas o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. Né? Então a gente precisa entender que, para que a gente não perca Jesus de vista, a gente precisa amá-lo de todo o coração e obedecer aquilo que ele deixou para cada um de nós. Né? E vamos imaginar nessa caminhada aí, a gente seguindo Jesus, a gente pensa aí às vezes a gente sai em caravana e tem aquele que é o condutor, né, que vai na frente, que ele sabe o caminho. Muitos não gostam disso, mas é bom saber que aquela pessoa sabe o caminho. Só que às vezes a gente, não, está muito, né, tá difícil esse caminho, eu vou por esse aqui. Mas quando a gente, né, realmente vai seguindo aquela pessoa, aquele carro, a gente sabe que a gente não pode perder ele de vista, porque se a gente fica olhando, né, a seta, se ele deu seta para a direita, esquerda, porque se a gente se distrair, a gente perdeu, a gente pode ir para um lugar que não vai ser um bom destino, né, porque a gente perdeu aquela pessoa de vista. E aquela pessoa também que está nos conduzindo, tem motorista que não conseguem ser um bom condutor, né, daquele que está seguindo ele. Mas, né, às vezes, ele mesmo corre demais e deixa a gente para trás. Mas a gente precisa, né, quando a pessoa realmente se propõe a ser o condutor, aí a gente consegue chegar no destino que foi proposto. E com o nosso Deus, não tem como errar. Quando a gente coloca, né, a nossa vida, né, olhando para Jesus, olhando para o alvo, olhando para o foco, que é Jesus, a gente nunca vai se perder, nunca. É algo que eu sempre falo, Jesus é meu alvo, então é ele que eu vou seguir. Não importa, às vezes, as situações que nos vêm, a gente sabe que várias situações a gente pode pensar aqui que eu já passei, que os irmãos já passaram, que aqueles que estão nos ouvindo também passou ou está passando, que pode querer tirar você do alvo que é Jesus. Mas a gente tem uma certeza que quando a gente segue a Jesus, segue os seus passos, o nosso caminho é seguro. Aonde nós vamos chegar, a gente vai chegar com segurança. Eu até coloquei uma frase dizendo que Jesus é a minha liberdade e a minha segurança. Ele me segura, ele me mantém no local onde eu posso ter liberdade para seguir com segurança. Então, Jesus é esse, que nos conduz. Então, que a gente se lembre sempre disso. Não esqueça que ele é esse que vai nos levar sempre para um lugar seguro. Ele nunca vai fazer a gente errar o caminho. O que mais a gente vê por aí, né, às vezes, pessoas que entram numa rua que entrou errado, virou uma rua errada e perdeu a sua vida. Por quê? Porque acontece. Né, não olhou o caminho direito, não olhou o mapa direito, de repente se distraiu, não percebeu que estava naquele local e pode ter sido algo que não tem mais volta. Mas com Jesus, quando a gente coloca Jesus, a gente sabe que o nosso destino ele está certo, ele está seguro. Então, que a gente possa lembrar disso. E no finalzinho, agora eu quero ler Hebreus 10, 36 a 38. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá
Aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ele não vai se agradar se a gente retroceder. E muitas vezes a gente, às vezes fica um pouco, em algumas situações, que a gente pensa em desistir. Então, quero deixar para vocês o seguinte no final. Então, não se distraia. Não perca Jesus de vista. Não se atrase no caminho, que às vezes a gente se atrasa, às vezes a gente marcou com uma pessoa e se atrasou, a gente perdeu já perdeu o caminho, já não sei mais ir para tal lugar. Não pare, mesmo que esteja difícil, não pare, continue, porque Jesus ele fala nessa passagem que ele estava caminhando, não pare, mesmo que esteja difícil, mesmo que sejam em passos mais lentos, mas continue caminhando. E aqui, como falamos nesse versículo, não retroceda, porque ele não vai ter prazer naquele que retroceder. Então, aquele que colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Então, quem conheceu Jesus, tem uma música que eu amo demais, que é aquela que fala que quem pisou no Santo dos Santos não consegue estar em outro lugar. Então, quem conheceu Jesus, quem conhece Jesus, quem permite conhecer Jesus, quando a gente se permite conhecer Jesus, não tem como pisar em outro lugar, que não seja na presença dele, no altar dele, entrar no quarto secreto e falar com ele, entender que ele é tudo na nossa vida. Então, não existe outra fórmula, Não existe o plano B. O plano A é A, B, C, até o final é Jesus na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso alvo. Então, não retroceda, que nós venhamos fazer parte desse grupo. Eu não sei qual a quantidade desse grupo, quando Jesus fala que muitos tentarão e não conseguirão. Que cada um de nós, aqueles também que estão nos ouvindo, entenda que a gente precisa buscar estar seguindo a Jesus para que a gente esteja no grupo, que a gente não sabe, que é o quê? Estar lá. Quando a gente passar por aquela porta que é estreita, a gente consiga entrar e receber o bem-vindo de Jesus. Que a gente busque isso a cada dia. Que Deus nos abençoe e que a gente faça parte desse grupo que vai ouvir Jesus falar: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Então, que Deus nos abençoe e que, mais uma vez, vocês guardem isso. Não perca Jesus de vista e não retroceda. Continue a caminhada. Olhe para o seu alvo, que é Jesus, e continue. Porque, com certeza, Ele vai nos levar sempre em segurança para aquele lugar que a gente almeja chegar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém ou não amém, igreja? Amém. Deus abençoe a irmã Cristiane, a sua vida, o seu ministério, que é também auxiliar o ministério pastoral. Que Deus abençoe você que nos ouviu até agora. O Ministério do Louvor vai estar adorando ao nome do Senhor. Não sei se vai usar o cântico que a Cristiane diz que gosta, mas convido o Ministério do Louvor para vir para cá, para a gente estar adorando ao nome do Senhor e receber o melhor de Deus, que o Senhor ainda já preparou de antemão para você que veio aqui nesta noite e para você também que está nos ouvindo agora. Ministério do Louvor, vamos estar adorando o nome do Senhor, vamos glorificar o nome dele. Então, a minha palavra é essa: não perca Jesus de vista. Então, eu tenho que entender Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Então, eu olho para Jesus, então eu tiro todos os embaraços que me impedem de caminhar com Jesus, de andar nesse caminho. Que Deus continue falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração. Bom, irmãos, esse louvor que vamos adorar o Senhor agora, ele fala de sonhos, que os nossos sonhos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Quando a gente fala de sonho, a gente leva para um lado muito pessoal, assim, o que eu almejo, o que eu quero. Mas a partir do momento que nós falamos que os sonhos de Deus são os melhores, sai um pouquinho dessa particularidade, Porque vão ser os sonhos de Deus para as nossas vidas. E nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus para as nossas vidas. E aceitar o que Cristo quer para as nossas vidas, é preciso ter foco, irmãos, é preciso ter discernimento espiritual, assim como foi falado
na mensagem que nós precisamos ter o foco, ter a mente em Cristo. E para ter os sonhos de Cristo, nós precisamos estar com Ele, ter Ele em nossa mente. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Os irmãos vão estar adorando juntamente conosco. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. E Ele só faz o melhor pelos seus. Fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em viver. O impossível Deus vai fazer. Amém, irmãos. Nosso Deus é o Deus do impossível. Podem se sentar. Então nós queremos louvar a Deus pela vida da igreja, por você que nos ouviu até agora. Queremos agradecer mais uma vez à irmã Cristiane, ao irmão Nélio que não pôde se fazer presente nesta noite. Você que chegou até aqui, que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma semana muito abençoada e que Deus continue falando ao seu coração. E, por favor, vamos receber essa palavra, não perca nunca Jesus de vista. Domingo pela manhã, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor para as pessoas que estarão pela manhã. E também estaremos celebrando a ceia do Senhor à noite. Então, se as pessoas virem pela manhã, eles vão participar da ceia conosco. E se vierem à noite também, vão participar da ceia conosco. E as pessoas que estão longe, que não podem vir, as pessoas que estão debilitadas, não podem participar do culto, os nossos irmãos diáconos também farão de tudo para que a ceia chegue lá na sua casa e você vai ceiar conosco em nome de Jesus, tá bom? E lembrar aos nossos irmãos que domingo pela manhã vai ser domingo de intercessão, pela manhã. Nós não teremos pregação e você vai estar orando por uma pessoa que há muito tempo talvez não venha na igreja, que precisa de salvação. Vai ser um momento tão somente de intercessão. E a gente vai estar louvando, adorando o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo intercedendo. E à noite faremos um culto diferente. A gente vai fazer um culto de ação de graça por tudo que Deus tem feito por nós. Tá bom, gente? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos agora, vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos mais uma vez nesta noite. Estamos felizes e contentes com a tua presença entre nós e conosco também. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo.
Que esse mesmo Espírito Santo de Deus continue testificando em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor vai realizar através de nós nessa semana. Nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença, Senhor, cheia da alegria do Teu Espírito Santo. Abre o nosso coração, nosso intelecto, para onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja um lugar da manifestação do poder e da graça salvadora de Jesus. Pai, mais uma vez eu te peço, perdoa nossos pecados, limpa o nosso coração e fale sempre, sempre, tudo aquilo que nós realmente precisamos falar, ministrar e também ouvir da tua parte, Senhor. Pai, nesta hora de oração, nós mais uma vez oramos pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Ó Deus, visita, ó Deus, as nações e vai repreendendo toda essa pandemia para que no tempo certo, no kairós do Senhor, possamos voltar à normalidade, se assim o Senhor desejar. Prepara-nos sempre. Obrigado por tudo, pelas pessoas que participaram do culto, do Ministério do Louvor e todos aqueles que de uma forma ou de outra puderam cultuar mais uma vez o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Porque Deus é bom em todo tempo, igreja. E a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia. Boa semana, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.